esse é o canal Doutorinha, já conhece, né? É a primeira vez que está por aqui, então inscreva-se, ative o sininho. Aqui tem muita informação bacana para o seu dia a dia, aplicadas aí ao direito. E como sempre, a gente trazendo informações muito úteis aí para os nossos inscritos. E hoje com ela, a doutora Andréia Viana Cuencas. Ela é advogada, conveniada lá à assistência judiciária, membro da Comissão de Assistência Judiciária em Barueri, e hoje está precisando de advogado, não tem condições financeiras de conseguir um particular, então hoje eu vou dar dicas como você conseguir um advogado pelo Estado, ok? Só que antes, tá chegando ela, a nossa vinheta. Roda a vinheta! Vamos receber as dicas preciosas da doutora Andréia, que hoje, né, veio aqui nos visitar. É um prazer recebê-la aqui no canal. O prazer é todo meu. Então, vai ter que voltar. Já estava fazendo desde já, viu? É. Foram vários convites, mas... Ela vai voltar, tem certeza. Esse último aqui não deu pra negar, né? Então, ótimo. Então, vamos lá falar sobre assistência judiciária. Vamos lá. Tem muita gente, né, que não tem condições financeiras de contratar um advogado. Então o Estado ele fornece, né, através do convênio, e a gente gostaria de entender um pouquinho melhor como é que funciona. Nos estados que possuem a Defensoria Pública, a própria Defensoria Pública que vai fazer esse trabalho, né? Tá. Agora, nos estados que não, nos municípios que não possuem a Defensoria, existe um convênio entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. E esse convênio, quem paga, né, pelos honorários do advogado é o Estado. Então, essa nomeação ela é feita no prédio da OAB, né? Tá. Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo fica na Liberdade, né? A central. Mas aí tem regionais, né? Por exemplo, lá em Barueri. Lá em Barueri também tem. Isso, nós atendemos na OAB em Barueri. Tá. Então, o que vai determinar para a pessoa ir atrás é o local onde ela tem residência. Isso, então, é o município. O município, né? Ela deve procurar a OAB mais próxima. Isso. Se tiver defensoria pública, ela tem que fazer uma pesquisa. Tá. Se tem defensoria. Se tiver defensoria, ela vai lá. Se não tiver, ela procura a OAB, que a OAB, através do convênio que existe entre a defensoria e a OAB, ela vai disponibilizar advogados particulares, né, que são advogados comuns, mas que vão desempenhar o trabalho do defensor público. Como se fosse um advogado público. Isso, como se fosse um defensor público, um advogado público. Ótimo. E quais são os requisitos para que essa pessoa consiga, então, ter acesso a um advogado público por meio do convênio com a Defensoria Pública? Bom, o requisito maior é a hipossuficiência financeira, ou seja, ela tem que ter uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Ok. O que hoje corresponde a aproximadamente R$ 2.800. Isso renda familiar. Então na verdade, então é a composição, né? Isso. Então se tem uma pessoa só trabalhando no grupo familiar e ela recebe 2.800, qualquer membro do grupo familiar pode ter acesso à defensoria, né, à gratuidade da justiça. Legal. E me diz uma coisa, doutora, além, né, de ter acesso a um advogado, as custas também ficam isentas, é isso? Sim. Quando a pessoa ela tem o benefício da justiça gratuita, ela não paga nada, nem custas, nenhum tipo de despesa. Inclusive, se durante o decorrer da ação, né, o advogado falar que tem alguma despesa, algumas custas a pagar, então não ele não tem que pagar. E inclusive ele pode até fazer uma denúncia na OAB que esse advogado está fazendo essa cobrança,
porque não pode mesmo. A isenção ela é total e absoluta. Isso, não tem nenhuma possibilidade de cobrança então. Conseguiu o defensor público por meio da Defensoria Pública, por meio da OAB, você consegue, além de ter acesso ao advogado por meio do convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, ela também vai ter isenção total de qualquer custas, né, durante a tramitação do processo, é isso? Isso. Ótimo. Se o advogado, ou sei lá, ou existir qualquer cobrança, tem a possibilidade então de denunciar. Isso. Através O cidadão tem que procurar a Ordem dos Advogados e fazer uma denúncia, explicar que está sendo cobrado, né, que esse advogado está cobrando alguma despesa, qualquer tipo de despesa, qualquer tipo de custas, não tem como. A isenção é total, a isenção é total mesmo. Daquele jeito. Doutora, me diz uma coisa, e a Defensoria Pública, através do convênio com a Ordem dos Advogados, ela cobre todas as ações, é isso? Se a pessoa tiver uma ação, sei lá, de família, ação na esfera criminal, sim, ela dá assistência? Dá assistência na área civil, na área da família. Trabalhista também? Não, trabalhista não. É exceção. Na área trabalhista não, teria que procurar um advogado particular. Ok. E essa isenção também pode se estender, por exemplo, no divórcio. Como que funciona lá no divórcio? Por exemplo, quando sai o mandado de averbação de um divórcio, saiu a sentença, saiu a certidão de trânsito em julgado, você tem que ir até o cartório para fazer a averbação do divórcio. Isso. Se lá no cartório quiserem cobrar alguma coisa de você, alguma custa para averbar o divórcio, é só você informar que você é beneficiário da justiça gratuita, que você fez o divórcio através do convênio entre a OAB e a Defensoria Pública, que essa isenção ela se estende até o cartório. O cartório, né? Vamos lá, saber mais aí sobre o convênio da Defensoria Pública com a Ordem dos Advogados do Brasil. Como que é? A pessoa, então, ela vai procurar lá a Ordem dos Advogados do Brasil e ela vai passar por uma triagem, Sim. É isso? Como que é o passo a passo, então? A triagem feita pelo profissional lá no prédio da OAB ou da Defensoria Pública, pela quantidade de pessoas, acaba sendo uma triagem meio que superficial. Certo. Porém, quando chegam no escritório do advogado, esse advogado, a orientação da Defensoria Pública é no sentido de que se faça uma triagem mais apurada. Uma reanálise, uma né? reanálise. Pra saber se realmente aquele caso que foi encaminhado para você, ele realmente está enquadrado lá na Defensoria. Sim, porque afinal de contas temos muitas pessoas que precisam e muitas vezes se a gente acaba aprovando uma pessoa que não está dentro dos parâmetros da lei, a gente acaba tirando o lugar de uma oportunidade de uma pessoa que realmente precisa e dando uma oportunidade para uma pessoa que tem condições de pagar advogado. Às vezes ela está fugindo de pagar, né, o advogado porque não quer pagar e ela poderia procurar um profissional particular, fazer parcelado e está tirando a oportunidade de uma pessoa que realmente não tem condições de pagar. Entendi. Então ela sai lá do convênio com que tipo de documento para levar para o advogado? Como que funciona? Ela sai com uma nomeação, nessa nomeação ela vai ter o endereço, o telefone do escritório. Ela pode escolher qual advogado ela quer? Não. Como que funciona? Não. Nós inscritos no convênio é feito através de um rodízio, de sorteio mesmo. Tá. Então, por exemplo, se chegar lá hoje alguém procurando um advogado, vai ser feito um sorteio. Por exemplo, hoje foi a doutora Andréia que foi nomeada. Então a parte já sai de lá com uma cartinha, né? Isso, é sempre ordem alfabética. Então, a doutora Andréia, aquele dia, a doutora Andréia, a doutora Adriana, a doutora... Tá. Enfim. E aí vai aleatoriamente, mas seguindo a ordem alfabética. Isso, sorteio, através de sorteio. Então lá, com a nomeação na mão, o que eu preciso fazer? Eu assistindo. Primeira coisa, ligar para o advogado e marcar um horário. O advogado vai te orientar no sentido de qual a documentação que você leva. Na verdade, quando eu ligar para o advogado, mais ou menos já vai passar as informações. Exatamente. Né?
atentar, porque às vezes o assistido ele foi intimado para responder a ação e ele tem um prazo, sim, né? Sim, por exemplo, muitas vezes ele foi intimado, como a doutora está falando, ele tem um prazo de 15 dias de contestação, por exemplo. Para oferecer a defesa. Então, ele tem que entrar em contato para ontem com o advogado, para o advogado ter um tempo razoável para poder preparar a defesa da melhor forma, de procurar a documentação, enfim, para poder ficar munido de todos os documentos que ele vai precisar para poder montar essa defesa. Tá com a nomeação? Foi indicado advogado, faça o contrato o mais rápido possível, porque quanto mais tempo ele tiver para preparar essa defesa, melhor realmente vai ser o desenvolvimento do trabalho. E me diz uma coisa, por exemplo, não é um caso de uma intimação onde eu assistido, tenho um prazo para me defender. Então, vamos supor, eu preciso ingressar com uma ação. O advogado tem prazo para ingressar com essa ação em meu nome? Sim, nós advogados nós temos um prazo de 30 dias para entrar com a ação. Certo. Não necessariamente temos que usar os 30 dias. Eu, por exemplo, não uso os 30 dias. Tá. Porém, existem os casos, as exceções, que são as defesas, os pedidos de liminar, mandado de segurança, ações urgentes que a gente não vai usar os 30 dias. Porque de repente, né, chega lá um caso onde a pessoa está precisando de tem câncer e está precisando de um medicamento. E mesmo que você internação, a caso que o advogado não pode ficar esperando não pode usar os 30 dias que ele teria que ingressar, tem que ingressar o quanto antes. Urgente, né? De forma urgente. De forma urgente, como se ele tivesse sido contratado de forma particular. No sentido de que o trabalho do advogado conveniado, ele seria inferior, ou o advogado da defensoria não se empenha da mesma forma. Tá. O que é equivocado, né? Porque o advogado... nós respondemos da mesma forma. Exatamente, a OAB tem lá, através do seu estatuto, a sua fiscalização é o mesmo. O código de ética critério, é o mesmo. Né? Para o advogado particular que esteja operando no convênio como a Defensoria Pública ou aquele advogado particular, os requisitos são os mesmos. Sim. É isso? Isso. O Código de Ética está de olho na gente. Né? Com certeza. Então, espero que essa dica tenha auxiliado. Se precisar de um advogado, já sabe, né? Sempre orienta aqui. Sempre procure um profissional habilitado. E tem mais essa opção agora, né? O convênio aí com a Defensoria Pública. O que não pode é deixar o seu direito passar, certo? Faça valer seus direitos. Muito obrigada, doutora Andréia. Eu agradeço. E em breve estará de volta também, hein? Ok? Então é isso. Fala pro pessoal se inscrever no canal, doutora. Pede aquela ajudinha pra gente. Vamos lá, pessoal. Se inscreva no canal, doutora.